Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui na 93 FM. Hoje, sexta-feira, 23 de janeiro de 2015. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos de férias nesse momento lá em Aruba. Pois é, enquanto isso, a nossa querida Lilian está aqui sofrendo aqui. Tá sofrendo? Tá sofrendo nada, tá se dando bem. Pois é, também a nossa querida Patrícia, a Alane, a Puguinha, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues e apoio da nossa querida Dalvíssima nas férias da Catita, fazendo aqui o seu trabalho bênção pura, viu? E ó, tá no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Dito isto posto, vamos nós aqui ao assunto de hoje do nosso Debate 93. Olha, gente, durante a minha infância eu fui disciplinada pelos meus pais. Nada exagerado, não. Nada exagerado. Mas hoje o que me assusta é que muitos pais crentes passam do limite e justificam os exageros se escondendo atrás da Bíblia. Qual é a maneira certa de disciplinar os filhos segundo a visão bíblica? Quais os riscos de disciplinar demais ou disciplinar de menos? Qual a melhor forma? O diálogo, castigo ou disciplina física? Como encontrar o equilíbrio para não virarmos pais bananas? Eita, nós, olha aí, hein? Tem que ter uma plantação de bananeira por aí afora. Mas de qualquer forma, vamos começando aqui o nosso debate. O destaque, vamos pela ordem da escolha dos destaques. Pastor José Magalhães, da Igreja Metodista de Vista Alegre, que escolheu o destaque. O que me assusta hoje é que muitos pais passam do limite. Bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, colegas debatedores, ouvintes desse programa. Eu olho com certa estranheza essa questão de pais que passam dos limites, né? Porque o que eu vejo no senso comum é o contrário, né? É que não tem nem limite. É o contrário, não ter limite ou ser muito flexível, né? Então acho que a gente volta para a Escritura para entender que ensinar é um conceito, ensinar é uma ordenança bíblica. Nós temos um conjunto de informações ao longo da nossa vida e nós aprendemos, né? Nós fomos ensinados. Então, entendo que a criança, e comparando aqui num primeiro momento com uma massa de modelagem que se usa nas escolas, ou o escultor na areia, né? Pega uma areia de praia e do que pode surgir dali daquela areia de praia. No entanto, com a genialidade, com a observação, o sujeito faz um castelo, faz um busto, né? Então a criança precisa ser ajudada a encontrar os valores que lhe vão ser úteis, né? E não há livro mais adequado que a Bíblia. Agora, a família é importante a gente nessa condução, no crescimento dessa pessoa. Eu sei que tem óbvio, né? A grande maioria de pessoas estão trabalhando mais do que devia, estamos tendo menos tempo do que devia, né? Não observando, né? Agora mesmo uma menina, me parece crente, disse, eu vou num show gospel e sei lá pra onde a menina foi, né? Já voltou, felizmente, já voltou pra casa, né? Graças e só a Deus, chora. Né? Então eu acho que a questão é dar um ensino, né? E é o tempo que vai dizer se está exagerando na mão, se está fazendo menos, se é que a pessoa quer praticar o ensino na sua família. Interessante. Entre nós também a nossa muito querida Nice Figueiredo, analista de sistema, modelo. Ele adora fazer isso comigo. Então, Nice Figueiredo, muito bom dia, benção, saudade de você, Nice, que bom que você voltou. Bom dia, Cid querido, bom dia a todo o povo de Deus. Que bom estar de volta aqui com você, que bom olhar para você já nesse início de ano, olhar para Marcela e estar nessa mesa tão maravilhosa aqui. Eu acho que o pastor está bastante certo, e eu acho que, acima de tudo, a nossa vida cristã deve estar acima de qualquer um dos nossos sentimentos. Sentimento de mãe é um sentimento, assim, acima do normal. Eu acho que Deus, quando deu para a mãe, assim, o poder de gerar,
Deus colocou no coração da mãe todas as coisas que não deveria, porque a mãe é muito flexível, a mãe sempre ama demais, a mãe sempre se doa demais, a mãe sempre perdoa demais. Então, a gente precisa entender que esse manual aqui que o Senhor deu para nós é um manual para tudo, para instruir, para amar, para perdoar, para todas as coisas. O manual é a Bíblia, e a Bíblia nos ensina em tantos versículos como fazer, como educar, como estar sempre junto, como caminhar junto, como perdoar junto, como chorar junto, como rir junto. E eu acho que não existe essa coisa de excesso. Excesso é para nós que somos pequenininhos e que não entende esse grande amor de Deus por cada um de nós. Só quando a gente cresce, só quando a gente casa, que a gente vai poder dar valor à mãe, ao pai e à educação que a gente teve, aos valores que eles colocaram para nós. Mas aí, Cid, só mesmo a grande e imensurável misericórdia de Deus, só ela pode fazer qualquer tipo de coisa e qualquer tipo de segredo para o coração de uma mãe. É verdade, sim, viu? Agora, pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, também entre nós. Pastorzão, muito bom dia, seja bem-vindo, campeão. É sempre um prazer estar aqui, bom dia para todos os ouvintes, prazer grande. Eu concordo com o pastor quando ele disse que tem visto o contrário, né? Eu não tenho visto esse exagero que a ouvinte fala aqui, não. Pelo contrário, eu tenho visto muita flexibilidade, né? E até falta de respeito por parte dos filhos em relação aos pais. Agora, essa questão do exagero depende do ponto de vista, né? Pode ser exagero para mais ou para menos, Isso, né? aí, pode ser exagero para mais, e muitas vezes o que é exagero para mim não é para o outro. Exatamente. Porque o que acontece? Cada família ela tem um contexto. As pessoas são diferentes, isso aí não é novidade. Então, eu creio, né? Claro que toda regra tem exceção. Eu creio que o pai conhece o filho, né? E ele sabe como tem que fazer com aquele filho. Por exemplo, eu sou o mais velho de 4 filhos, né? E eu sempre observei a maneira que minha mãe nos criou. Ela nunca, vamos dizer assim, teve preferência por filho. A mãe ama todos, né? Mas a maneira que ela conduziu a minha educação já foi diferente com a minha irmã, por questões de personalidade, resistência, né? Rebeldia. Então, quer dizer, cada filho, o pai, ele vai tratar de uma maneira que muitas vezes pode parecer exagero, mas não é. Porque conhece o pai, né? O pai conhece os filhos. Tem um ditado que minha avó dizia, que vocês devem conhecer. Minha avó dizia assim, meus filhos... Eu não entendi bem essa parte não, mas vamos lá, vamos ver como é que é, vamos lá. A minha avó dizia... Deixa eu ver se eu me lembro. Vamos ver, fala aí. Não, né? Vocês são jovens. Deixa eu me falar, gente, peraí, vamos ver. Porque o ditado é famoso. Tá, agora entendi. Aí vai passando de geração em geração. Salvou mais ou menos. Vovó dizia o seguinte, meu filho, galinha não mata pinto. Isso eu já ouvi mesmo. Ouvi agora recentemente, inclusive. Ainda bem que eu não tinha. Minha avó nunca disse isso. E não tá na Bíblia, pastor. Não, na Bíblia não, na Bíblia não. Ditado popular. O que ela quer dizer? Muitas vezes a gente que tá de fora, que pai malvado, que mãe malvada, né? Verdade. Então ela dizia isso para poder falar, olha, galinha não mata pinto. Ama e ensina. Então, de repente, essa ouvinte, com todo respeito, né? A gente tá aqui tentando ajudar. Ela está tendo uma ótica de exagero que muitas vezes pode não ser exagero, né? Pode não ser. Entre nós também está ele, pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos ouvintes. Bom dia, pastor José, pastor Carlos, Nícia, é bom estarmos juntos aqui novamente. E todas as colocações foram fantásticas aqui. Como o pastor Carlos aqui bem observou, a grande questão é quais são esses limites, né? Será que eu acredito que ela fale sobre o exagero dos limites, comparando os limites que a sociedade hoje colocou, né? Que a sociedade colocou hoje, não pode dizer não pro filho, não pode chamar o filho a atenção, não pode dar palmada no filho, entendeu? Então, eu acho que esses limites aqui, eu acredito estar sendo comparados ao que a sociedade diz. Exatamente. Entendeu? Mas eu lamento, né, se você está me ouvindo aí e segue o curso desse mundo, mas eu não sigo o curso desse mundo. A Bíblia para nós sempre foi
é e sempre será o nosso parâmetro, inclusive de educar os nossos filhos, né? Segundo a Bíblia. O exagero, ele realmente parte do ponto de vista do outro lado. O pastor Carlos estava falando sobre a galinha não mata os pintinhos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, né? Como a leoa pega os filhotes no dente, né? E eu falo assim, se aquela leoa me pega pelo cangote, eu tô sem pescoço, né? Mas pro filhotinho de leão, é normal, né? As brincadeiras de uma patada, dar uma patada no outro, normal, dentro dos limites dele. Você não viu como um jacaré fêmea vai lá pegar os filhotinhos pra levar pra dentro da água? Engole, né? Parece que ela tá engolindo, parece que ela tá mastigando o bichinho, mas entendeu? É de uma delicadeza. E é uma das mordeduras mais poderosas, mais potentes, né? Por centímetro. Então, assim, eu acho que o nosso parâmetro, né, como pais, né, e como pastores, como líderes, sempre vai ser a Bíblia, né? Exageros, eu acho que nós não temos exagerado e jamais vamos exagerar se seguirmos a Bíblia como nosso parâmetro. E aí a gente vai, no decorrer do debate, nos aprofundarmos um pouco mais. E já temos aqui alguns depoimentos dos ouvintes. O assunto vai render. Eu achei que era tranquilo, mas não é tranquilo não. Porque é o seguinte, porque é isso, gente, porque alguns pais que estão na igreja não enxergam que os filhos estão indo para o fundo do poço. Por que os pais não enxergam? Porque realmente não querem enxergar ou estão ocupados demais para ficar lá fazendo os estudos bíblicos, mas esquece que um dos ensinamentos mais preciosos é: cuida da sua casa, ou você não tem como cuidar das coisas do meu pai. Muita gente esqueceu disso. Os ouvintes estão escrevendo aqui também dizendo o seguinte: olha, eu acho que sim, que os pais têm exagero sim, porque os pais antigamente, só de olhar os filhos já obedeciam. Hoje não é assim não, os pais estão sem moral, alguns. Outro ouvinte seguinte: olha, aqui em casa não tem esse negócio não obedeceu, o couro come, na casa de Noca. Como assim? É casa de Noca ou na tua casa? Mas, meu filho, por exemplo, já sabe. É outro ditado. Isso aí conhece esse, Pastor Carlos? Eu não vou de ditado não, mas eu vou de Bíblia, não poupe a vara. É isso aí, a Bíblia diz não poupe a vara, porque se você poupar a vara, um dia você pode estar na porta de um presídio. Pagando a fiança do filho. Então realmente você não poupe a vara. É verdade. Aqui outro seguinte, tem outro filho. Outro ouvindo o seguinte: olha, com certeza os filhos fazem o que querem mesmo com os pais e pensam que são os donos das próprias vidas. E outros dizem assim: tem pai que deixa correr frouxo. É um fato, né? Outro ouvindo diz o seguinte: olha, eu acho que é devido à vida corrida do dia a dia. Eles acabam cedendo para compensar a falta que fazem, pois trabalho com crianças na igreja e esse é o meu ponto de vista. Não são todos que são assim não, viu, gente? São alguns. E outro ouvinte diz com toda certeza: sim, eu acho que muitos pais que estão estragando próprios filhos. Pastor José, os pais estragam os filhos, Pastor José? Eu acredito que sim, né? Nós já houve tempo em que o pai chegava em casa com as informações, ele que tinha informação. A minha casa, até, 8 anos de idade, não tinha nem rádio. Então é o pai que trazia as informações, que dava a visão de valores, né? Nós temos hoje uma grande disputa de modelos, né? Porque a criança hoje quase não precisa do pai e da mãe para o ensino. Ela tem internet, ela tem os livros, ela tem as bibliotecas, as escolas também abastecidas disso. Então é meio cômodo deixar que a internet ensine o filho, né? Que as múltiplas oportunidades que a mídia oferece ensine o filho. Então nós passamos a ser um coadjuvante. Eu acho que é aí que vai estar o erro. Outro detalhe que eu acho interessante é o pai que não faz e quer que o filho faça, né? O sujeito não lê e quer que o filho leia. O filho não vê o pai lendo jornal, não vê o pai lendo a Bíblia, não vê o pai se buscando um conhecimento, né? E exige do filho, né? Ou o pai, eu ouço, né? O meu filho tá fumando, não sei mais o que. E você fuma? Fumo. Ué, que exemplo você tá dando? Você quer o quê? Então, eu entendo que o tempo fica difícil e a relação da família fica difícil porque ninguém quer pagar o preço, né? Aquele tempo, né, que eu alcancei da mãe colocar, no meu caso, mais a mãe do que o pai, né, colocar no canto, vamos conversar, a gente já sabia o que ia escutar. Isso, e aquilo, né? Vai formando o nosso jeito, a nossa personalidade, né? Então hoje é difícil ter essa conversa porque não dá tempo, né? Na hora do almoço, cada um tem o seu horário. Na hora de acordar e sair, cada um tem o seu. Essa é uma das desculpas que a sociedade está trazendo, para não ter o tempo. Eu fico imaginando, Cid, Obed-Edom, quando a arca chega na casa dele, a gente pensa assim, Obed-Edom era um vagabundo. Tinha tempo para fazer culto familiar?
Entendeu? Então, assim, Obed-Edom trabalhava. Obed-Edom cuidava das suas coisas do dia a dia. Verdade. Obed-Edom fazia o que um pai hoje faz, dentro da proporção do tempo dele, e ainda assim conseguia fazer um culto familiar. Prioridade. Entendeu? A grande questão é essa, pastor José. São as prioridades. E aí, por culpa da falta de tempo, os pais hoje estão transferindo para os pastores. Vai falar com o pastor. Ah, pai, eu quero namorar. Vai lá e fala com o pastor. Ah, eu quero isso. Vai lá e fala com o pastor. Pelo amor de Deus. O pastor é um complemento da educação para ajudar o pai a educar o filho. E quando o pai é o pastor? Ele não é o educador. Quando o pai é o pastor, Rapaz... o pai tem que saber. Eu sou pastor, tem filho, pastor Carlos tem filho, pastor Zé tem, Nisso tem filho. Mas você pode mandar ele para outro pastor também. Não, meu pai não mandava, né? Meu pai só falava assim, você cuidado comigo. Rapaz, esse você cuidado comigo. Entendeu? Tá ouvindo então, a gente agora lá em Guapimirim. Então, hoje, a grande questão dos pais é a falta de prioridade. Porque se marcar pro dia seguinte, ir para uma praia, né? Ou ir para um lugar, para uma festa, tem tempo. É verdade. Mas não tem tempo para sentar e ensinar a Bíblia, não tem tempo para fazer um culto familiar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ensinar a verdade da palavra. Então, assim, virou uma desculpa. Eu não tenho tempo, a vida é corrida e aquelas coisas todas. E com essa desculpa, sorrateiramente, Satanás está entrando e destruindo as famílias. Enquanto isso, a gente canta um corinho. Não, vamos lá. Não é que o pessoal ficou envolvido aqui no pensamento aqui, acabou. Aí eu voltei, chamei, desculpa. O grande desafio, né, do nosso tempo, não é novidade, é esse que o pastor Márcio acabou de falar. Realmente, tempo tem sim, é porque muitas vezes nós somos engolidos pelo dia a dia e acabamos dando prioridade a outras coisas, muitas vezes sem perceber. Vai aqui uma alerta, né? O pastor Márcio falou muito bem, a gente precisa vigiar. Eu digo até em relação à minha pessoa, porque você acaba não vigiando, aí o tempo passa, o dia já foi e você não sentou, não fez aquele culto doméstico, né? Agora, a grande questão é você reconhecer isso, vigiar e corrigir. Falar que não tem tempo realmente não é desculpa, o pastor Márcio tem toda a razão. É verdade, tempo é uma coisa que se tem que fazer, o tempo é você que faz. Não interessa se você está trabalhando, se a mãe está trabalhando e o pai estão trabalhando, porque uma hora eles vão chegar em casa. E uma hora chegando em casa, eles precisam entender que filhos é promessa do Senhor e herança do Senhor na vida deles. E a herança só é muito bem administrada quando ela é em conjunto. Porque se houver discussão no meio da herança, vai um para cada lado. Então, a herança do Senhor é juntar, como a galinha dos pintinhos. Pega os pintinhos, abre as asas e coloca como se fosse uma proteção. E o pai e a mãe precisam saber que eles precisam ser protegidos, porque é muito fácil eu colocar o que pode acontecer no amigo, na amiga, no pastor. O pastor não olhou para isso, enquanto eu não estou olhando. A transferência, exatamente, né? Não pode transferir aquilo que o filho se tornou naquilo que você não foi capaz de dar. Por exemplo, eu não fui criada num lar evangélico, eu vim me converter já em adulta. Meus filhos se converteram, um com 6 anos e um com 4. E dali pra frente eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor. E eu tenho certeza que a palavra de Deus que deixou para mim, que diz, ensina os teus filhos no caminho do Senhor e eles não se desviarão. Os meus filhos hoje, um tem 30, outro tem 28, eles jamais se desviaram. Por que eles não se desviaram? Porque eu fico extremamente feliz com Deus de ver que os meus filhos hoje dizem para mim e dizem para o pai. E olha que o Duílio não teve tempo de ficar em casa. O Duílio tinha compromisso com futebol e com concentração, então não tinha nunca tempo de ficar em casa. Então eu comecei a ser, numa determinada época, pai. Eu era o pai e a mãe. Então eu comecei a fazer com que a ausência do Duílio nesse termo, porque o Duílio era um super pai, sempre foi, fosse tomada como uma forma de trazer os filhos para nós. E eu trouxe. Meu filho hoje, a coisa mais linda do mundo, meu filho diz para mim, mãe, mesmo nos momentos difíceis em que a gente passa, meu filho diz assim, mãe, por que Deus não olha para você? Você é uma serva de Deus, você é uma pessoa tão convicta daquilo que Deus faz. E eu digo para ele, meu filho, eu ensinei tanto para você e você não consegue olhar para minha vida e ver Deus? Então eu estou falhando com você. Então ele olha para mim e diz, é verdade, mãe.
Você não pode nunca dizer isso, porque eu olho para você e consigo seguir, porque eu vejo Deus na tua vida, eu vejo Deus na vida do meu pai. Então não existe coisa melhor da parte de Deus para mim e para o Duílio do que ouvir dos filhos que Deus fez uma obra na nossa vida e que nós transmitimos para os nossos filhos, para o Bruno e para o Vinícius, aquilo que Deus ensinou para a gente. Eu louvo a Deus por isso. E não vim de um lar evangélico, não tive, infelizmente, a mãe e o pai evangélicos para poder me ensinar os caminhos do Senhor, mas graças a Deus, Deus me resgatou, a mim e ao Duílio, lá em Portugal. E os meus filhos hoje estão no caminho do Senhor. Talvez esse seja um grande problema para a juventude de hoje, é que os pais não são mais os heróis dos filhos. Hoje os heróis dos filhos são atores, são jogadores, são... Ainda bem que o meu é herói, né? Porque não, hoje em dia, não, mas é que tá, hoje em dia, antigamente os podiam ser, porque eram pessoas que trabalhavam, que honravam a família. Como alguém, hoje em dia como alguém vai ser herói ausente? É isso que eu ia te dizer, é exatamente isso. Por que hoje, que tem essa facilidade toda, hoje, os pais não conseguem mais ser os heróis dos filhos? Porque pastor, eu quero até dar uma alerta. Eu não fui evangélica, não cresci num lar. E meu pai era muito ausente, porque meu pai trabalhava muito, estava em Brasília na época com o Juscelino, e ele não tinha tempo para mim. E eu ficava muito triste com aquilo, que minha mãe era pãe o tempo inteiro, não porque ele estava, mas pela ausência dele. E isso gerou no meu coração uma coisa muito difícil. Eu não conseguia entender que meu pai era o Papai Noel. Ele vinha com os presentes, ele vinha com tudo, mas ele não estava presente. Então eu quero deixar essa alerta, sim, porque os pais são extremamente importantes na vida dos filhos, porque os filhos, ainda que não falem, porque muitos deles se retraem e não vai dizer, pai, eu sinto a tua falta, mãe, eu sinto a tua falta, mas os filhos carregam isso pro resto da vida. E eu só fui curada depois que eu entrei na igreja. Aí sim, eu pude perdoar o meu pai, mas aí meu pai já estava do outro lado. Ô Cid, deixa eu só voltar rapidinho, porque você falou sobre a questão pastoral, né? E nós temos filhos, para ficar assim, uma coisa muito clara, né? Nós como pastores, a gente precisa entender que antes de sermos pastores, nós somos pais. Pessoas. Eu entendo, né? Numa conjectura de uma situação bíblica, e permita-me expor aqui a minha ideia. Claro. Eli, né? Os filhos de Eli cresceram com Eli servindo na casa do Senhor. Dentro do templo. Talvez Eli, por sua agenda sacerdotal, deixou os filhos de lado, achando que os filhos saberiam o que fazer. Davi não fez e não colocou sobre ele supervisão. E aí o que acontece? Quando a notícia chega até Eli, talvez pela ausência de pai, ou talvez, sei lá, por uma série de situações, né, aqui a gente não está pregando, simplesmente abre uma concessão e todo o ministério de Eli, entendeu? Cai em ruínas por causa de uma falta de presença na vida dos filhos, que foram criados servindo ao Senhor, entendeu? Então, assim, nós pastores, né? Ontem, por exemplo, eu passei o dia com a minha filha e com a minha esposa. Nós estamos fazendo obra na igreja, há uma importância de Deus estar na obra, né? Mas ontem eu passei o dia com a minha esposa e com a minha filha. Porque um pastor tem esposa, um pastor tem filhos, entendeu? Um pastor é um homem normal. Então, a gente precisa acordar, porque tem muitas famílias pastorais que o diabo está entrando, entendeu? Porque o pastor está priorizando a sua agenda pastoral, quando na verdade ele tem que priorizar a sua agenda como pai, como marido, para fechar essa brecha que o diabo está entrando aí. Interessante é que na história do metodismo, em especial, uma mulher chamada Susan Wesley teve 19 filhos e 10 pelo menos sobreviveram, e ela tinha tempo para todos eles, né? Tinha uma agenda, uns minutos cada dia para cada um. Hoje, com a correria, nós vamos ter que ter algum tipo de agenda, porque um pai não pode ajudar no crescimento moral, espiritual, social de um filho que não é seu amigo, né? Ele transferiu, terceirizou, né, a amizade, terceirizou o carinho para outras pessoas. Nós não temos esse direito, né, de terceirizar esse afeto. Então, como é que o pai e a mãe vai chamar a atenção de um filho, vai aconselhar um filho, se não é amigo, se não criaram laços, né? E as coisas começam a acontecer, e a boa notícia é que, seja onde quer que esteja o relacionamento, ainda dá para voltar, para retomar, para reatar os laços, né? Porque a família precisa disso. Tá na hora de ouvir a doce voz dela, Marcela Bastos. Pesquisa 93.
A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela. Bom dia, Cid, nossos ouvintes, debatedores. A pesquisa hoje é daquela pra perguntar se você responder mesmo direto. Direto mesmo. Você acha que os pais de hoje, estão mais bananas, assim, né? Mais bananas. Meio de salada de fruta, como diz o pastor Marcos. Que isso? Que os pais antigamente, essa turma nova aí de pais agora, 75% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que sim. E no site 92% deles também acham que os pais estão mais bananas do que os de antigamente. Deus do céu. Gente, realmente é uma coisa complicada, porque antigamente os pais olhavam, o filho tremia na base. Olha aqui alguns depoimentos dos nossos ouvintes aqui, ó. Sem dúvida que sim, gente, alguns pais estão se igualando aos filhos. Ser amigo de seus filhos não significa ser igual a eles, não, gente. O respeito é algo fundamental que deve se ensinar desde muito pequenos. Eu ensinei a minha filha a tomar bênção a nós, a chamar de senhor e senhora. Pai e mãe são sagrados. Tempo e modernidade não pode mudar isso de jeito nenhum. Outro ouvinte diz, sim, claro que sim, os pais estão estragando porque estão se esquecendo de orar mais pelos filhos. Outro ouvinte diz, olha gente, eu também concordo, essa relação à educação, com relação à educação de antigamente, era bem mais rigoroso. Hoje em dia os filhos batem na cara dos pais. E fica por isso mesmo. O mundo em que vivemos, nós não temos pessoas capazes de educar e criar filhos em todos os sentidos. Outro ouvinte diz o seguinte, olha gente, eu acho que o meu irmão é um banana. E eu sou pai e mãe do meu filho, viu gente? É sério, viu? É sério. Porque eu nunca dei mole pra ele. Hoje ele tá com 17 anos e é uma bênção na casa do Senhor e é obreiro e eu agradeço a Deus por isso. Gente, o dá mole demais pros filhos, ser amigo demais dos filhos e... Gente, isso está complicando a vida. A Anice Figueiredo escolheu o seguinte destaque: qual a melhor maneira, a maneira correta, a maneira certa de disciplinar os filhos segundo a visão bíblica? É uma receita de bolo, de brownie, por exemplo? Não. Não. A receita é bom, né? Olhar para você. Você precisa ser a receita. Os seus filhos fazem exatamente aquilo que os pais fazem. O meu filho faz o que eu faço, o meu filho faz o que o Duílio faz. Então, a única receita perfeita diante da palavra de Deus é a sua vida. A vida dos pais é que vai direcionar a vida dos filhos. Os filhos precisam olhar para você, ver Deus na sua vida, ver o evangelho na sua vida, ver você orando para que eles possam fazer exatamente a mesma coisa e para que possa, diante da palavra de Deus, corrigir. A palavra de Deus é muito fácil, mas também é muito séria. Essa coisa de dizer assim, vamos abrir um pouquinho aqui, vamos ser mais... esse tempo de dom lá da minha mãe, do meu pai, esse tempo já não... Não, é sim. A Bíblia, ela é eterna, ela não muda. O tempo pode mudar, agora a palavra de Deus não muda, ela é imutável. E as correções estão em versículos até o último fio de cabelo. E um que eu amo de paixão é em Efésios 6:2, que é: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. É a única com promessa. E a promessa é exatamente essa. Mais embaixo, lá no 4 vem: e vós pais, não provoqueis a ira nos seus filhos. Então o que acontece? Se você mostra para o seu filho como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar orando, como é que seu filho vai olhar para você e não vai fazer? Ele vai fazer. Se você está ensinando e se isso tem sido verdade. Porque muitas vezes na igreja você é uma bênção e em casa você deixa de ser. Então você precisa ser o complemento da sua casa dentro da igreja e fora da igreja. Eu achei assim muito lindo. O meu filho disse para mim um dia: mãe, eu preciso aprender a orar mais, porque todo dia quando eu saio de manhã eu tô certo de que eu tô protegido, porque todos os dias de manhã, antes de tomar café, você ora por nós. E eu disse: filho, eu vou orar até que o Senhor me leve, mas a minha oração só vai fazer sentido se você orar comigo. Você está casado, está na sua casa, mas antes de sair, faz a mesma coisa. Se não der tempo de sair, porque você... Juventude hoje é tudo voado, meu filho é personal, então ele dá aula em um monte de lugar. Vai na moto, vai no carro, vai orando, vai clamando, vai pedindo a Deus que possa estar na tua frente, que possa abençoar a tua casa, que possa abençoar tudo. Eu oro, Cid, todos os dias. Eu não coloco um café na minha boca antes de agradecer a Deus, porque eu levantei, porque os meus filhos estão vivos, meu marido está vivo, e eu posso clamar e eu posso usar aquilo que Deus me ensinou. Então, não existe receita, existe a palavra de Deus e a tua vida. Essa é a receita, né, gente? Vamos lá. Eu queria colocar um outro fator também, que a mesa ainda não colocou, me parece. A questão das influências externas, né? O que acontece muitas vezes também. É um assunto aqui até pra gente discutir.
Muitas vezes você é pai presente, sim, você dá amor, orienta, mas existem as influências, porque o seu filho ele vai para a escola, seu filho ele vai para a faculdade, enfim. E muitas vezes essas influências, elas tiram o seu filho daquele ensinamento que você deu. Aí é uma outra questão, se você ensinou direito ou se não ensinou, se você foi parâmetro do foi. Eu sei que é uma realidade a questão das influências também. Por que eu digo isso? Eu conheço famílias que, pela nossa observação, a gente não mora 24 horas com a família, são pessoas que a gente vê a dedicação, pelo menos dentro de uma visão externa. Né? A gente vê uma visão externa. Nós não estamos dentro do lar. E muitas vezes esses pais, né, pela visão externa, são dedicados, ensinam, são exemplos, né? A gente nunca soube desses pais serem uma coisa na igreja e outra dentro de casa. E você vê que os filhos trilham caminhos totalmente diferentes daquilo que se ensinou. É algo também que acontece, né? Toda regra tem exceção. Então, muitas vezes também, será que é culpa dos pais? Será que não está sendo presente? Será que a Bíblia não está sendo ensinada? Ou tem a questão da escolha também dos filhos, né? Porque os filhos também têm aquela questão da escolha. Eu escolhi não ser crente. Meu pai é uma maravilha, minha mãe é uma bênção. Mas eu não quero. Tem isso também. Inclusive, pastor, Isaías capítulo 5 fala sobre isso, né? Sobre essa situação do fruto. Diz que agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. Cercou, limpou, plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas amargas. Verdade. Né? Eu acho que filhos... Bom texto, né? Excelente texto. Filhos, na verdade, eles sempre vão ter um momento de escolhas. Verdade. Quem vai ser o meu parâmetro? Né? Ou quem é o meu super-herói, como foi dito aqui? Agora, o nosso papel, independente, sabendo, sempre vai ser esse. Né? Há um ditado popular, né? Do tempo da minha avó, o Cid deve conhecer também. Peraí. Eu sou pesquisador das coisas do passado. Do tempo de Dondon é mais fácil. Do tempo de Dondon. Né? Dondon andava Dom Pedro. que nós vamos descobrir, né, quem essa pessoa vai ser quando ela tiver a oportunidade de andar sozinha. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós cercamos, nós damos a ele todas as ferramentas necessárias para que eles sejam e que andem no caminho. Como diz Provérbios 22, mas a nossa fé vai estar em ensina hoje para que na sua velhice ele não se desvie. Sem dúvida nenhuma. Ainda que algum ouvinte... ainda que se desvie, vai ficar lembrando. Ainda que algum ouvinte esteja nos escutando agora e fez todo o trabalho, né, certinho, ensinou os caminhos, ensinou a palavra, tem uma vida de testemunho, e o seu filho hoje está fora dos caminhos do Senhor, meu irmão, minha irmã, não se culpe. Saiba que aonde ele estiver, mesmo que ele esteja no pecado hoje, tem uma voz do Espírito Santo soprando no ouvido dele, e você vai ver a promessa se cumprindo. Seus filhos vão voltar, seus filhos vão estar sentados à mesa ao seu redor com os filhos dos seus filhos, porque é promessa de Deus. Porque muita gente pode estar se culpando, né, pastor José? Não, mas eu ensinei... É por isso que essa palavra eu coloquei isso, não, porque muitas vezes uma promessa, as pessoas se culpam. E eu me agarro na promessa. Fiz a minha parte e me agarro na promessa. Então tem gente nos escutando agora, não se culpe não pare de orar, continue intercedendo por ele, continue velando pela vida dos seus filhos. E acima de tudo, não desista nunca. Não desista, porque Deus não desistiu dele. Deus não desistiu de mim, não pode desistir dele. Se Deus não desiste, como é que eu vou desistir de alguém que Deus não desistiu? É verdade. Eu acho interessante a gente não esquecer que as pessoas são as mesmas desde a fundação, né? Nós não aumentamos, não cresceu mais um braço, mais um nariz. Ou seja, Charles Darwin enrolou a gente. O que acontece é que essa disputa está mais favorável para a tecnologia, está mais favorável para a política, está mais favorável para os meios de comunicação.
Mas o pai e a mãe não perderam a responsabilidade com os filhos, né? Temos menos tempo, temos uma série de tarefas, mas se nós queremos privilegiar a família, nós vamos saber que temos 4, temos 5 filhos, temos 2 filhos, eles têm a personalidade deles, eles têm a identidade deles. Mas apesar disso, são filhos. Apesar disso, são amados, são queridos, precisam ser orientados. Eu acho de uma beleza fantástica quando um homem de 30 anos, uma mulher de 30 anos, diz assim: pai, senta aí, queria conversar com o senhor. Mãe, senta aí, quero conversar. Por quê? Essa pessoa reconhece nesse pai, nessa mãe, aquele que vai lhe dar a informação, que vai conversar, que vai, né? E ela pode acreditar, né? As pessoas têm os seus grupos, mas não têm amigos, né? As pessoas vivem cercado de pessoas, mas não tem aquele que ela possa confiar. Então, essas informações são informações que certamente não vão levar para esse caminho. Só para encerrar, a questão da influência, né? Uhum. A influência do meio, como nós colocamos aqui também. E essa pessoa, esse garoto, essa garota, esse moço, essa moça, por nosso intermédio, pode vir a se interessar por muitas coisas, inclusive por Deus. Verdade. Pela religião, né? Alguns pais tentam direcionar o filho para uma área e o filho diz: pai, não é aí que eu quero, né? Aí tem que ter conversa. Sabe por quê? Esse pai é meu amigo, é meu super-herói. Então, numa hora, ele vai dizer: ok, né? Famílias de médico, que um filho não quer ser médico de jeito nenhum e o pai quer impor, ou famílias de advogado, ou famílias mais simples, né? Quer seguir a tradição, né? Quer seguir a tradição, né? Mas se tem amor, se tem respeito, uma hora o pai vai dizer: tá abençoado, segue aí o seu caminho. Olha, o valor que esse filho vai agregar a seu pai, que esse pai vai agregar a seu filho, vai fazer com que ele, na hora da escolha, de estar lá na encruzilhada, ele diz assim: vou perguntar ao meu pai, vou conversar com a minha mãe. Agora, se não tem esses valores, se não tem esses fundamentos, aí fica difícil. Todo dia tem um problema, o garoto diz: vou para a esquerda, vou para a direita, não tem, né? O que diz a televisão, o que o astro está fazendo? Aí fica difícil a gente querer que essa família tenha um bom trajeto dessa forma. Sendo guiado por qualquer coisa não dá, né? O destaque do pastor Carlos: quais os riscos de disciplinar demais e disciplinar de menos? Ainda assim tem algumas coisas novas. Até eu achei o Antônio Freire. Ô Antônio, o que você está fazendo, Antônio? Ele: sim, eu concordo. Principalmente aquele pai velhote com filho novinho. Cara, eu já sou um velhote, a minha filha só tem 4. Meu Deus, o que ele tá falando, gente? Tá me chamando de banana, ele? Eu sou babão, não, você babão é babão eu sou. Mesmo, você eu baba sou babão. muito, Eu sou babão. Também agora aquela criança linda você tem que babar mesmo. Não é, não as 3 crianças lindas e mais uma netinha. Não, mas aquela eu sou babão. é brincadeira. Isabel é Isabel é um espetáculo. Misericórdia. Gente, eu tenho 3.2 e só de meu pai olhar pra mim eu já sei que eu fiz alguma coisa que não agradou meu pai. É isso aí mesmo. Outro ouvinte seguinte: olha, infelizmente, gente, nós perdemos os valores que fazem toda a diferença. Esse debate de hoje tá simplesmente um instrumento de Deus que está usando hoje para nos fazer refletir e mudar as nossas diretrizes. Amém. Beijos a todos os seletos debatedores. Gostei disso aqui, hein? Não tenha dúvidas, hoje em dia eles dizem: se me bater eu chamo o conselho tutelar. Sem bater, hein? Só de falar que vai fazer. Imagina se bater, diz o ouvinte. Olha, gente, com certeza, infelizmente, perdem-se todo o controle de uma situação. Hoje quem dá as ordens são os filhos, aqui em casa não. É diferente. Até os 18, quem dá a ordem aqui sou eu, ou enquanto estiver debaixo do meu teto. Qual o risco, meu caro pastor, de disciplinar demais ou de menos? Aí vem a outra pergunta que estaria ligada: qual a melhor forma? O diálogo, o castigo físico ou a disciplina? Afinal de contas, diálogo, castigo físico, disciplina. Qual o risco de disciplinar de mais ou de menos? Ou o que é isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem a ver sim, porque em tudo precisa existir um equilíbrio. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Mas eu quero voltar à minha fala inicial, quando eu disse que cada família tem um contexto e cada filho é um filho. Né? Então essa questão de disciplinar de mais e de menos é difícil a gente analisar. Mas vamos dar um parâmetro aqui. O que seria disciplinar demais? Vamos dizer assim: você não vê televisão, não usa a internet nunca, você não pode dizer: não abre a janela se eu não permitir.
estou aqui conjecturando, né? Seria exagero. Ao mesmo tempo, meu filho, fica à vontade aí, faz o que você quiser. Quando ele estiver na internet, se não houver supervisão, pastor Márcio, em uma das suas falas, falou aqui sobre supervisão. Exatamente. Então, eu acredito que seja isso, né? A questão da rigidez demais, extrema, e a liberdade demais. Realmente prejudica. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Você não vai ficar o tempo todo ali do lado do teu filho, no computador. Deixa eu ver aí, que página que você abriu, aonde você tá, né? Mas você vai fazer... Porque você precisa ter confiança e gerar confiança nele. Então você vai dar aquela supervisão. Ao mesmo tempo também você não vai fingir que não tá vendo. O garoto fica lá madrugada toda na internet, você não tá nem aí, entendeu? Então é por aí que eu acho que nós devemos caminhar. A questão do equilíbrio. Eu concordo que essa situação... Cid, inclusive dá um recado pro menino aí do conselho tutelar, né? Manda o pai ficar com o telefone. Quando ele disser assim, eu ligo pro conselho, toma o telefone, pode ligar. Pô, quer ver se vai ligar mesmo? Entendeu? Eu acho que, como o pastor Carlos falou, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a gente não pode desequilibrar nem para um lado e nem para o outro. Entendeu? A gente tem que seguir a Bíblia. A Bíblia é o livro mais equilibrado que existe. Entendeu? O problema é quando nós, né, acrescentamos uma vírgula ou tiramos uma vírgula dele. Então, quando a gente segue, a Bíblia ela me dá base, né, com equilíbrio para ter diálogo, ela me dá base com equilíbrio para ter castigo, e ela me dá base com equilíbrio para ter disciplina. Verdade. A grande questão é quando nós saímos desse equilíbrio bíblico. Mas aí vem a grande questão. Como trazer equilíbrio bíblico se os pais hoje não lêem a Bíblia? Aí que é o problema, tem que ler. Como vai usar? É como se a gente comprasse um aparelho hoje, né? Um DVD, um home theater. Não. É só ligar, bota na tomada, liga. Aí chega alguém na tua casa e fala assim: rapaz, esse som não tá Dolby estéreo. É mesmo? Não, tá funcionando tudo não. Peraí. O cara vai lá no manual aqui, ó. Aí equilibra o som, você fala assim: rapaz, não é que ficou bonito? Não é que ficou bacana? Porque eu vou no mais simples, vai na receitinha de bolo. Se você puser um ovinho a mais, um ovinho a menos, você pode solar o bolo. Entendeu? Então, se você não for ler, você não vai poder destruir. A grande questão hoje, e Deus já avisava isso lá em Oséias. O grande problema, irmãos, deixa eu dizer, não é o diabo, não é o diabo, não, o grande problema é porque não se lê mais a Bíblia. Exatamente. Não tem mais conhecimento. A gente hoje quer um culto que o pastor pregue uma coisa bem clara pra gente entender. Porque se o pastor usar uma das metades... Já pensou Jesus andando no nosso meio? Jesus ia usar as parábolas, o pessoal fica assim: hã? Dá pro senhor explicar direitinho? É o quê? Sim. Entendeu? Porque não se tem hoje, não se tem compromisso, Cid, com a Bíblia. Aí a gente entra, eu coloquei aqui pra gente poder falar. Quando você vai preparar um filho, você prepara o filho para um monte de coisa, mas não prepara o filho para ser repreendido. Ninguém senta com o filho. Senta aqui, meu filho. Olha o que a Bíblia diz a respeito da repreensão. Então, não leva a bronca que seu pai está te dando para dentro do teu coração e fica chateadinho com o pai, não. Olha o que a Bíblia diz. Você vai lá, se você aceitar a repreensão, né? Davi, num dos salmos, fala o seguinte: a repreensão é como um óleo fresco que desce sobre a minha cabeça. Repreensão, tá aqui, ó. Salmo 141. Quero ler esse texto, ó. 141. Repreenda-me e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Olha, quem tá falando isso era um rei. Eu tô falando de um plebeu, tô falando de um rei. E eu quero entrar nele. A minha cabeça não rejeita o óleo da repreensão. E por que é que Jonatas fez tudo aquilo? Faltou o quê para Jonatas? Entendeu? Faltou a presença de Davi na vida dele. Porque ele, em determinado momento, deixou de ser pai para ser rei. E ele esqueceu que o filho precisava de amor e precisava de diálogo. E o que ele fez nesse tempo? Ele esqueceu do próprio filho e foi fazer outras coisas. E quando ele viu, ele já pediu repreensão. Então porque ele também tinha errado. Nós precisamos preparar os nossos filhos também para ser repreendido. Entendeu? Sentar com eles, mostrar os benefícios da repreensão. Né? A Anice falou aqui: Deus ama os seus filhos e repreende os seus filhos. Sem dúvida. Agora hoje, se você vai para o altar
como pastor e prego uma palavra de repreensão, pastor tá grosso, eu vou embora dessa igreja, eu quero palavra de vitória. Não, meu então irmão, tá falando comigo. Repreensão, né, faz parte da faculdade de vitória, entendeu? Porque todos os grandes homens bíblicos da Bíblia que foram vitoriosos, pode ver se numa partezinha da vida deles, se Deus não chamou a atenção deles. Houve repreensão. Uma coisa que eu volto a falar é a questão de princípios, né? Questão de princípios. Está difícil manter princípios quando a sociedade não tem princípios. Uma professora crente estava me contando que a filha queria ir para uma festa e ela disse, ok, 11 horas da noite quero você aqui em casa. Aí a filha falou, 11 horas? A sua irmã deixa a minha prima chegar meia-noite, 1h da manhã, né? É tão crente quanto a senhora, não sei o quê. Aí a mãe falou assim, vai lá no quarto, tem uma caixinha, põe lá a caixinha. Aí a menina trouxe a caixinha, dentro tinha uma joia. Ela disse assim, tá vendo essa joia aqui? Sabe por que eu amo essa joia? Quem me deu essa joia foi meu pai. E ele não vai me dar mais nenhuma joia, porque já morreu. E ela disse pra filha, você é minha joia. Por isso, eu tô tomando conta de você. Não é sua tia que vai tomar conta. Não é a sociedade que vai tomar conta de você. Quem tem que tomar conta de você sou eu. Por isso que eu te guardo. Por isso que eu te preservo. Né? A filha tinha que se ajoelhar, e dar um beijo nos pés da mãe. Porque a mãe teve autoridade, né? Agora, se todo confronto, deixa pra lá, não quero animosidade, não vou. Aí abre mão, né? Aí realmente abriu concessão, pastor. Abriu concessão já. Um sábado vai ser 1 hora, no outro vão ser 2 horas. Verdade. Na terceira vai dormir na casa do filho. Aí, pastor, o que está acontecendo? Concessão. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha adolescente, hoje eu já tenho um filho homem, entendeu? Que estuda hoje lá nos Estados Unidos. Tudo que ele faz, tudo que ele vai fazer, ele pega o computador, pai, ora por isso, eu estou precisando tomar uma decisão, vamos orar. Se o senhor tiver uma resposta, o senhor me dá. Quando eu digo não tem resposta, eu falo, então vamos orar mais. Eu não quero tomar nenhuma decisão sem a sua bênção. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos, pai, posso ir na casa de... Que hora você chega? Não, eu vou te buscar. Me espera que eu vou te buscar. Tem um preço, né? Sabe por quê, pastor? Tem um preço. Tudo tem não preço. São só meus filhos. São filhos que Deus me deu para cuidar e que eu vou ter que prestar conta deles. Herança do entendeu? Senhor. Então, hoje, com a internet aí, eu fico assustado que 90% dizendo que os pais são banana, mas é o que a gente vê. Garoto se jogando no chão, pai, não, acha bonito, cara. Acha bonito. Isso aqui, mas deu gancho aqui, ó. A minha esposa, deu gancho aqui agora. A minha esposa pegava assim, vem cá, filhinho, no cantinho, dava um 360 de beliscão assim, que as crianças hoje olham e agradecem. Mãe, a gente ri, sentado à mesa, conversando, aí lembra daqueles 360 que a mãe dava? Caramba. Eu contava. Pelo amor de Deus. A gente ia com o Vinícius, que era o mais novo, pro shopping, chegava lá, que se ele queria uma coisa e a gente não dava, ele se jogava no chão e começava a chorar. Eu deixava ele chorar. Eu falava, vou começar a contar. 1, 2. Quando eu chegava no 2, ele levantava. Aí, quem tava passando do lado, falava assim, tadinho. Eu falei, leva pra casa. Vamos ver se você consegue educar do jeito que eu educo. As pessoas hoje falam... Olha, hoje, é o baterista da igreja, as pessoas hoje falam, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Mas não lê a palavra, porque passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, a Bíblia continua sendo atualizada a um livro atual para os dias de hoje. Traduz pro dia de hoje. Traduz daqui uns anos a gente ter foguete, né? Igual aquele filme, os Jetson, da tempo da minha avó também. Do tempo de Dondon. Mas a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. E o parâmetro de educação, de sociedade, tem que ser a Bíblia. Claro que sim. E Zé Fini. Rapaz, isso aí é do... É do tempo dele. Vou ficar quieto. Aqui é Dondon, não. Dondon ainda era... Dondon estudou. Dondon usava fralda descartável. Dondon estudou com o Duílio. Duílio já era professor já. Duílio já era professor já. Aqui tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, quando os pais e os avós acham que as pirracinhas, as malcriações com xingamentos, palavrõezinhos, isso é esperteza da criança, o que eu faço como tia? Aí eu vou no destaque aqui, já que infelizmente o debate passou tão rápido que eu não vi. Como encontrar, meu caro pastor Márcio, o equilíbrio para não virarmos pais bananas? Embora já tenhamos falado sobre isso o tempo inteiro hoje, o que a gente faz para não virar pai banana? Então, sendo um pai velhote como eu, com filho pequenininho. A primeira coisa é entender o princípio da palavra, entendeu?
essa definição de pai banana, ela está atrelada ao ceder sempre. Nós, como pais, cedemos para os nossos filhos. Não diz que não cede porque cede. Claro que sim. Né? Eu tinha prometido para minha filha que ela só ia namorar aos 18. Aí ela fez 16 anos, falou, poxa, pai. Eu falei, não, poxa, pai. Faltam 2 anos ainda. Né? Pastor, você começou a namorar com quantos anos? Pula essa parte, pula essa parte. Mas eu não era cristão. Com quantos anos? Não, Nice, você vai me enrolar, ela tá me ouvindo, Nice, peraí. Olha só. Querida, ouve sim, tá? Porque é muito fácil o pai dizer não quando ele simplesmente não fez aquilo. Olha, Nice. Deixa ela namorar com os tempos mudaram. Vai ser muito mais Mas a gente cede. Fala. A grande questão é o ceder ferindo os princípios. Você quer ver uma coisa? O pai do filho pródigo não cedeu? Cedeu. Amaldiçoou o filho? Verdade. Nunca. Pelo contrário, abençoou. E diz a Bíblia que quando o filho voltou, ele de longe e foi a um encontro. O grande problema dos pais hoje é que ou eles cedem demais ou eles travam demais. A falta de equilíbrio, né? É a falta de equilíbrio porque não lê a Bíblia, pastor Carlos. Então, como né, ter um equilíbrio? Primeiro, tendo conhecimento da Bíblia, entendeu? Dialogando, conversando, de verdade, sendo um amigo profeta, não só aquele amiguinho. Porque eu, como pai, eu preciso ser o melhor amigo dos meus filhos. Com certeza. Entendeu? Mas eles sabem que esse amigo tem uma diferença dos outros amigos. Que é o peso da palavra desse amigo, que sou eu, ela tem um poder de influência muito maior e sempre vai ter em função dos amigos. Porque se os amigos lá, né, como o amigo de Absalão, pega a tua irmã, faz um bolo aqui e tal, traz, né, o primo, traz, quando ela vier você ataca ela. Quando Davi sabe da situação e manda arrebentar, né, cadê o amigo? Cadê o amigo? Meteu o pé. Então tem muito amigo que é amigo, mas se der errado, mete o pé. Vai sobrar pra quem? Papai. O bobão que ficou, papai. Né? Papai que segura mãe. A onda. Sempre é o papai, sempre é o papai. Gente, faltam 4 minutos para que a gente encerre, infelizmente, o nosso debate de hoje. Aí eu vou ouvir a voz dela, vou ouvir a voz da Marcela, que eu não sou bobo nem nada, eu tenho juízo. Pesquisa 93. Doce voz de Marcela Bastos, ou o retorno. Juízo é uma coisa boa pra gente ter sempre, em todo tempo. Só não sabe onde é que compra, mas enfim. É bom que você só olhar pra mim que você vai começar a ter juízo. É isso aí, então, vamos lá. Você acha que os pais de hoje estão mais bananas, assim, que os de antigamente? Por telefone, 77% dos nossos ouvintes acreditam, aumentou. E no nosso site também aumentou, foi para 93%. 93? Tinha alguma coisa a ver com o número, né? A gente falou sobre questão de pais, mas é importante, assim, pelo conhecimento que as pessoas têm da Marcela. Marcela é filha de pastor. Verdade, né? verdade. Foi criada por um pastor, sem né? Dúvida, então, assim, ela pode dar um pequeno testemunho de como foi a vida dela como filha, e, né, e sobre os pais, sobre a repreensão do pai, sobre como o pai, porque hoje Marcela lidera uma galera aí, né? Tipo, o privilégio de pregar lá na igreja de Caxias. Então tem uma galera. E a Marcela pode testemunhar sobre isso. Engraçado que ela só olha. É verdade, verdade. E foi exatamente assim que eu fui criado. O pastor estava falando ali, eu me lembrei de uma passagem quando eu era mais nova, e eu não sei o que aconteceu, que eu briguei com a minha mãe e falei, então eu não vou ser mais não serei mais sua amiga. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não tem problema não, eu não tô aqui pra ser sua amiga, eu tô aqui pra ser sua mãe. Quero que você me obedeça. E se tornou, né, a minha amiga, e foi uma coisa que o pastor falou, que amigos pra você andar com você, estão com você na hora da dor, você conta nos dedos. Tem. São pouquíssimos. E tá sobrando o dedo na mão, né? Agora, hein? Agora, eu costumo dizer isso, honra o teu pai e a tua mãe, porque, na hora da doença, e eu passei por ela, na hora do vale da sombra da morte, eu estive lá, quem me levava pra cima e pra baixo, eu tenho uma amiga que me acompanhou em tudo, a Valquíria tá ouvindo a gente, um beijo, esteve com a gente ali, mas é raro amizades assim, mas era meu pai, minha mãe e minha irmã, então honra e ama o seu pai e a sua mãe, porque eles estarão com você hoje, Marcela, pode dizer que não vale a pena ouvir pai. Vale a pena. Não valeu a pena ir pra trás da porta, eu odeio meu pai. Mas hoje você não tem. Né? E o pessoal quer dizer assim, eu quero sucesso. Quer sucesso? Vai pro. Quer viver muito, não é? Honra teu pai e tua mãe. A promessa tá lá. Essa é a receita do bolo que não vai solar nunca. Sucesso, a Bíblia tá te dando. É verdade, é verdade. E é o que eu falo deve ter chorado muito com muito não que você tomou do papai e da mamãe, né? Não foi a palavra que eu mais ouvi na minha vida, mas agradeço. Hoje eu costumo dizer, hoje eu posso entrar e sair dos lugares de cabeça erguida, porque minha mãe e meu pai sempre nos ensinaram. E
Da minha mãe ainda apanhei bastante. Mãe sempre bate mais. Minha mãe não gosta de ouvir isso, não, mas eu também apanhei. Apanhei bastante. Minha baixinha lá em Guapimirim também não era mole, não, viu? Maria do Amparo não era mole, não, rapaz. Eu preferia apanhar do meu pai do que da minha mãe. Só para terminar também, fazendo uma colocação de direito também, é que pais não crentes podem ser bons pais. Mães não crentes podem ser com certeza, claro que bons pais. Muito boa colocação. Agora, se usarem a Bíblia, vão ser pais melhores. Ainda, né? Rapaz, muito boa, pastor José. Fechou. Ai. Aliás, uma coisa que eu nunca pensei, quando eu ouvi eles falar isso, eu achava, mas nunca que eu vou falar isso. Aquela coisa assim, olha, um dia você vai dizer que pena que as outras correadas não acertaram. Você sabe que é verdade, né? Onde eu digo mesmo, que pena que algumas das correções você que eu fugia, sinto, né, Cid? eu me esquivava. Quando que ele batia no chão, doía em mim, porque eu imaginava, isso se acerta. Gente, como detectar que um sentimento de admiração está se tornando inveja? O que fazer quando eu percebo que o que o outro tem é mais importante do que o que eu tenho? Quando a inveja atinge o ministério, então, misericórdia, o que se deve fazer? Por outro lado, e quando a admiração se torna idolatria? Como lidar com esse sentimento tão difícil que é a admiração, é? E aí? Como é que fica? É difícil a admiração? Calma, gente, calma, porque esse assunto é para segunda-feira. Em mais uma edição do nosso Debate 93, no retorno do nosso querido J.R. Vargas, que volta. Ele esteve lá no Reino de Arendelle. Foi no Reino de Arendelle? Não, gente. Foi brincar na neve. Foi onde? No Iraque? Que Iraque? Foi em Nárnia. Eu não sei se foi nada, mas que ele teve lá em Marataízes, teve. Ele passou por lá, era caminho. Ele surfou, pegou uns tubos lá e tal. Foi evangelizá-la. Então, segunda-feira a gente volta com mais uma edição do nosso Debate 93. Pastor Márcio Rocha, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Deixa eu só dar um recadinho para os jovens que nos escutaram nessa manhã. Meu irmão, não deixa de amar seu pai porque ele diz um não para você. Deus é um Deus também que diz não, né? Mas o não hoje, com certeza, vai ser um grande benefício para você amanhã. Ame seu pai, converse com seu pai, faça declaração de amor pro seu pai, porque pai e mãe, meu irmão, é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Deixa eu mandar um beijo pro meu filho, Pedrão, né, e pra Júlia, e pra minha esposa também, a pastora Marizane, pra todos os filhos da comunidade da Zona Norte. Maravilha. Pastor José Magalhães, obrigado pela presença, queridão. Agradeço ter compartilhado dessa seleta mesa e desses ensinamentos que aqui nós aprendemos e convidar os nossos ouvintes a estarem na Metodista de Vista Alegre, Rua São Félix, 433, domingo temos o poderoso culto de milagre, você é nosso convidado. Muito bem, meu caro pastor Carlos Gilmar, obrigado pela presença, campeão, Deus abençoe. É sempre um prazer estar aqui, a gente aprende muito, né? Mandar um beijo aí pra minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas tias, toda a igreja, em nome de Jesus. Porque ainda bem que ele falou da esposa também. Estamos apresentando. Senão fica... Vocês nem entram em casa. Pega. Senão vocês nem entram em casa, hein? Minha cara Nice Magalhães. É isso. Minha cara Nice Figueiredo. Querido, você sabe que a Nercília e também a Bernadette, a dupla sertaneja, estão te ouvindo, você sabe disso. Eu sei, eu já tô aqui com meus beijinhos, porque eu tô aqui com o meu telefone do lado e tanta gente já pediu beijinho, mas eu vou dar rápido, ó. Eu quero pra Sandra Lúcia, pra o Rogério Dorcelino, que é uma bênção na parte de Deus, pra Raquel, pro Marcelo da Andréia Ferreira, que claro. Duvido que você mande. Marcelo, um beijo pra você, tá? Desafiando a Nice, e o Nico Casari, que é filho do Paulo Vinícius, que também tá ouvindo. E claro, né, Cid, eu não podia nunca deixar de mandar aquele beijo, todo o meu amor, todo o meu entendimento para aquele que está há 32 anos do meu lado e que Deus me presenteou com ele, que está lá em Marataízes ouvindo pelo celular o debate e graças a Deus nos abençoando. Meu amor, Duílio, eu te amo com todo o meu amor. Você é a razão da minha vida. Meu Deus do céu. Estamos apresentando Amo Você. Amém. E um recado para você, meu caro Duílio. Grandes provas, meu amigo, só são dadas para quem consegue aguentar. Só lida com ferro incandescente, amigo, o ferreiro que sabe como manusear aquilo, tem resistência ao fogo. Você só tá passando, meu amigo, você só tá passando
por esse momento complicado. Só tá passando só. Você não mora aí não, meu amigo. Você não mora aí não. Vai dar tudo certo, meu caro Duílio. Deus tá contigo sempre, meu amigo. Queria pedir hoje, por favor, ao pastor Carlos Gilmar que nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje, colocando, claro, meu amigo Duílio, esposo da Anice, em suas orações. Deus sabe por quê e a gente sabe, mas vamos orar. Colocar todos os nossos amados ouvintes nas mãos de Deus nessa sexta-feira abençoada. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque aprendemos muitas coisas aqui concernentes à Tua palavra, que Tu possa estar abençoando essa rádio, os pastores, os ouvintes, e em especial, Pai, eu quero clamar a Ti pelo Teu servo Duílio, esposo aqui da nossa querida irmã Anice. Tu sabes de todas as coisas, Pai, sê com ele. Tu és o Deus de todo poder e Tu és um Deus de milagre, Pai. Nos abençoe, muito obrigado por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.